Bom, meu nome é Luiz Fernando, falo como representante da Argos IA e hoje vamos apresentar uma pequena base, resumidamente, da nossa entrega de IA. Bom, a principal diferença entre a entrega antiga e essa nova entrega seria que o projeto teve uma reformulação e mudou o seu objetivo. Antes, nosso objetivo era para empresas que estão beirando a falência e hoje a gente traz uma base de dados para uma empresa de varejo que necessita de um controle de estoque, uma experiência diferente do usuário e que ela entenda quais que são os remetentes da compra de cada pessoa e a gente guarda esse histórico. O que a gente faz com esse histórico? Sugestões melhores para cada cliente. Na primeira entrega, qual que era a diferença? Na primeira entrega, a gente entregou apenas algumas das bibliotecas que a gente poderia usar. E agora a gente colocou elas em prática, implementando algumas outras. Como por exemplo, aqui nesse bloco de código, a gente está importando o Pandas para fazer toda a manipulação e análise dos dados, a NumPy com cálculos matemáticos, RE para manipulação de padrões em string, Seaborn para criar gráficos estatísticos, essa de Matchplot para criar os gráficos e visualização e por aí vai. Testar a normalidade de distribuição, dividir o dataset, classificar para descobrir o K ideal e para ver qual que é a precisão do nosso dataset, né? Então, aqui nesse primeiro bloco, a gente define todas as funções, ou seja, a gente faz as validações, a gente puxa da onde que está a nossa tabela em Excel, que a gente gerou a partir do banco de dados, né? Então aqui a gente estava mostrando a tabela impressa. No segundo bloco que a gente separou, a gente está fazendo o processamento inicial de todos os dados que a gente está coletando dentro desse dataset. Então, ele vai validar e formatar as colunas que a gente criou lá no banco de dados, que é a coluna de e-mail, data de nascimento, CPF, telefone, gênero e nome. E ele salva tudo dentro de um data frame, resultante de um arquivo CSV, que são os arquivos em Excel. Então aqui a gente usa todas as funções, né? Para facilitar. A Lambda a gente está usando para poder criar o código em linha, né, e fica mais fácil para visualização. Aqui a gente gerou um print, né, a gente printou os dados que estavam saindo para ver se estava saindo tudo ok. No terceiro bloco, a gente fez a preparação dos dados para o modelo, então a gente separou em colunas numéricas e adicionou coluna gênero, modificando de 1 como M e 0 para os demais. Ou seja, se der M de masculino, ele vai voltar para a gente o número 1. Se for 0, quer dizer que é algum outro. Então, feminino no caso, né? Que só tem dois modelos, M e F. No bloco 4, a gente faz a verificação da normalidade e transformação de dados. Ou seja, ele vai verificar se o data frame, exceto a coluna gênero, né, que a gente já detalhou em cima, segue uma função de distribuição normal. Se sim, ele vai padronizar os dados. Caso contrário, ele normaliza. Então, tudo que é aquilo que a gente aprendeu em aula. Então, aqui ele está puxando a função, normalizar, a gente está printando, e aqui colocando. Se for verdadeiro, ele segue uma distribuição normal. Se for falsa, ele não segue uma distribuição normal, né? Ou seja, a gente rodou o código, ele puxou a coluna ID, não segue uma distribuição normal. Então, bloco 5 divisão de dados em conjunto treino e teste. Então, a gente aqui dividiu o data frame, né, em coluna xtrain, xtest, ytrain e ytest, né, removendo a coluna gênero, porque a gente já tratou lá em cima. Então, beleza. No bloco 6, a gente faz todo o treinamento e a avaliação inicial do modelo KNN. Então, a gente vai saber como que vai ser o treinamento e a avaliação desse modelo. Então, aqui a gente busca o K. Então, a acurácia do modelo é 7, 0.33. Lembrando, tá assim fraca, a gente testou apenas com 50 dados, então a gente acabou tendo um data frame um pouco menor, né? E lembrando que isso é apenas um teste para ver por qual caminho a gente vai seguir realmente para a execução do projeto. Nesse bloco, a gente vai experimentar algumas outras métricas, né, que a gente estava testando para ver se daria certo, qual que a gente usar, por exemplo, a euclidiana, e algumas outras, né, para ver se daria legal, e todos deram o mesmo resultado. Coluna 7, a gente busca pelo valor ideal do K, né, então igual a gente tinha falado aqui, ó, normalmente ele seguiu o K como 7, ou a gente podia testar como 11, bom, e aí a gente poderia ver um dataset de maneira que seria escolhida, né? Que a gente está puxando o data frame que a gente pegou, todos os dados. E é isso. E como que o Machine Learning ele está presente no nosso projeto, né? Então, a gente utiliza do Machine Learning
para desenvolver todas as tarefas e os pré-processamento dos dados, né? Então, ou seja, utilizando o pré-processamento, a gente utiliza todos esses algoritmos para fazer a limpeza e a transformação e a normalização dos dados, né? Então, a gente fez toda a formatação, a gente formatou data, a gente formatou o CPF, validou para ver se está tudo ok, né? Então, dá para você fazer uma classificação e a categorização dos dados, ou seja, aplicar algoritmos de classificação, categorização de dados e dividir eles em diferentes grupos e classes. A gente pode fazer previsão e análise, ou seja, dentro do nosso projeto, a gente está utilizando esse conceito para prever algumas previsões futuras, ou seja, futuras compras que esse cliente pode fazer de acordo com cada remetente que ele vai direcionar essa compra, né? Ou seja, por exemplo, do nosso projeto, uma senhora de 63 anos vai numa loja de varejo para comprar um sapato para o seu neto de 18 anos. O nosso algoritmo ele vai entender todo esse processo e vai te dar sugestões de acordo com aquele grupo que você mais faz compras, né? Então a gente vai conseguir fazer todo esse direcionamento com a nossa IA. A gente consegue fazer as recomendações personalizadas, como foi dito, e a otimização do processo. Ou seja, a gente pode automatizar todos os processos do negócio, né? E isso facilitar as vendas e facilitar todo o processo. Foi essa nossos algoritmos que a gente utilizou até agora. Lembrando que é uma base de teste, então a gente está para modificar muitas coisas ainda. E foi esse o projeto da Argus IA.